Pessoal, tudo bem? Vamos lá então para o nosso terceiro vídeo, nossa terceira dica de como usar o nosso mindset a nosso favor. E a dica de hoje é: se antecipe aos obstáculos. Sabemos, pessoal, que quando vamos entrar num caminho, numa jornada e rumo ao nosso objetivo, que esse caminho ele não é um mar de rosas, né? Que ele não é uma linha reta, fácil de fazer, né? Até se você tem essa expectativa, é bom a gente repensar sobre isso para não ter muita frustração no processo, tá? Porque quanto mais nobre é o seu objetivo, mais complexo esse caminho, mais tortuoso esse caminho, pode ser que tenha mais espinhos aí pela frente. Então, se antecipar esses obstáculos é fundamental, tá? Pessoal, quando a gente pensa nos obstáculos somente quando ele acontece, isso faz a gente agir sob pressão. A gente tem que ter uma resposta rápida, uma solução rápida para aquilo que está acontecendo exatamente naquele momento. E quando a gente está sob pressão, sob estado de estresse, a gente aumenta muito a adrenalina e às vezes a gente não consegue raciocinar bem, nossa mente está turva e a gente não vai achar as melhores respostas para superar esses obstáculos aí. A gente não vai achar as melhores ações, tá? E aí o que acontece geralmente quando a gente está nesse estado aí de ansiedade aí, né, de adrenalina, a gente sobe o sistema simpático e esse sistema simpático vai fazer com que a gente foge, né, um sistema de fuga, né, ou a gente vai se desculpar. Então, geralmente, quando acontece isso, a gente cai naquela armadilha de generalizar, né? Nossa, isso é impossível de fazer, isso não dá, não serve para mim, ninguém consegue fazer isso, todo mundo se depara e cai nessa armadilha. E, na verdade, isso não é real, né? São algumas desculpas que a gente está se dando para amenizar a frustração de não conseguir superar esse obstáculo. E às vezes a gente não está superando não porque a gente não tem capacidade ou que ele é um obstáculo intransponível, né? Geralmente é porque a gente não pensou nele, a gente não se antecipou, não se planejou para superar esse obstáculo, tá bom? Então, pessoal, a dica que eu dou é: pense nesse obstáculo previamente. Depois que pegar seus objetivos, respire, faça uma meditação, olhe para ele e se pergunte: quais são os principais obstáculos que eu vou ter nessa jornada? Nessa jornada do emagrecimento ou do ganho de condicionamento físico, né? E aí vai vir algumas respostas para vocês, vai vir alguns obstáculos que a maioria das pessoas que estão nessa jornada tem. E aí depois você, com a mente tranquila, com a mente mais clara, escreva pelo menos 2 ou 3 ações para superar esses obstáculos, tá? Aí você vai ter um plano de ação em mente, tá? Então, caso esses obstáculos realmente acontecerem, você vai ter um plano B, um plano C, um plano D na manga. Você vai conseguir tranquilamente ter estratégias para superar esses obstáculos com total tranquilidade, tá? Então, a primeira dica é essa: escreva quais são os obstáculos e depois, tranquilo, antecipadamente, com a mente clara e criativa, você vai escrever de 2 a 3 ações que você vai fazer para chegar lá. Beleza? Pessoal, outra coisa também, se pergunte também, qual é o preço que eu preciso pagar para chegar lá? Do que eu tenho que abrir mão para chegar lá? Também isso é legal escrever para você ter um cenário real do que você vai encontrar pela frente, tá bom? Porque às vezes a gente tem algumas ambivalências que nos atrapalham, tá? Um exemplo: eu quero comprar um carro importado zero e não quero gastar mais que 15 mil reais. Estou numa ambivalência, né? Então a gente sabe que o carro zero custa importado muito mais do que isso. Então eu vou ter que fazer uma negociação comigo. Então, ou eu vou ter que rever meu objetivo, ou vou ter que ver realmente que preço que eu tenho que pagar e como que eu vou fazer para pagar esse preço, tá? Então, ou não, beleza, eu quero ter um carro importado, sei que isso custa mais e eu vou conseguir, através do meu trabalho, de outras fontes de renda, conseguir pagar esse preço, ou a prestação, sei lá, eu vou pagar esse preço e vou ter esse carro importado que eu quero, tá? Opa, não, eu não quero gastar todo esse dinheiro, então, ok, então eu tenho que entender que eu vou comprar então um carro usado nacional, ok? Então, é isso que você também tem que clarear com você mesmo antes de entrar nessa jornada. Então, resumindo as dicas de hoje veja qual é o preço que você precisa pagar, do que você precisa abrir mão para chegar lá. Depois que está claro, você não tem nenhuma ambivalência, você já está certo do que você vai fazer, o quanto você vai investir. Aí depois você vai se perguntar quais são os possíveis outros obstáculos que eu vou me deparar, que eu possa vir a me deparar nessa jornada, né? E depois que você analisar esses obstáculos, escreva algumas ações para superar, pelo menos 2 ou 3, para superar esses obstáculos. Ou seja, pelo menos uma carta, um plano B, um plano C aí,
para superar esses obstáculos aí, beleza? Essa é a terceira dica, pessoal. Valeu!